Então, pessoal, na aula anterior nós vimos o verbo ser ou estar, que é o verbo être. Só para relembrar, o verbo ser ou estar se escreve desta forma, être. E hoje, nesta aula, nós vamos ver o verbo ter. O verbo ter, em francês, se diz avoir. Este é o verbo ter. É muito importante saber como utilizar saber usar o verbo avoir. Isto porque você vai precisar usar este verbo em várias situações. Na verdade, estes verbos aqui, eles são considerados verbos auxiliares. Esses verbos auxiliares, eles vão ser úteis quando você for formar outros tempos verbais. Aqui no caso nós vamos entrar nós não vamos entrar muito nesse assunto sobre os tempos verbais, mas nós vamos ver como conjugar o verbo avoir. Nós vamos ver também algumas frases que nós podemos utilizar com este verbo. Para resumir, o verbo ter, do francês, é o mesmo, a forma de uso dele é a mesma do português. Se você quiser dizer que você tem alguma coisa, você vai usar o verbo avoir. Como, por exemplo, para falar a sua idade, você vai também usar o verbo avoir. Então, vamos ver a conjugação do verbo avoir. Relembrando, nós vimos o pronome pessoal. Agora vamos ver como que fica o verbo avoir. Para falar eu tenho, se diz j'ai. Vejam que aqui tem um apóstrofo e tem aqui o verbo avoir. Tem este apóstrofo porque o je, deixa eu colocar aqui do lado, o je, ele é uma vogal, tem o e que é uma vogal. E em seguida nós temos o verbo que também começa com a vogal. Então, geralmente no francês tem esse apóstrofo. Na verdade não dá para juntar não dá para escrever assim, je é. Já que são duas vogais juntas, então nós simplesmente utilizamos desta forma. Então fica j'ai. J'ai. Também é muito mais fácil de pronunciar. Para falar você tem, se diz tu as. Ele ou ela tem, il, elle a. Il, elle a. Nós temos, nous avons. Nous avons. Vocês têm. Vous avez. Vous avez. Eles ou elas têm. Ils, elles ont. Ils, elles ont. Vejam que tem a liaison, a ligação. Vejam que o S aqui, ele tem o som de Z. Quando nós juntamos com a vogal seguinte, ils ont, elles ont. Se quiser copiar, pessoal, sugiro que pausem o vídeo, aí nós damos continuidade. Antes de dar continuidade, antes de apagar aqui, o que eu gostaria de avisar para vocês é que o verbo avoir é um verbo irregular, assim como o verbo être, que nós vimos anteriormente. O verbo irregular é aquele verbo que não segue regras. Vocês podem ver que a forma de conjugar esses verbos
ela varia muito de pessoa para pessoa. Aqui, por exemplo, na primeira pessoa do singular, o verbo avoir ele tem uma forma, o verbo na segunda pessoa do singular tem outra, a terceira também. Vejam que para cada pessoa, aqui para cada sujeito, vocês podem ver que tem uma forma diferente do verbo. Então, o verbo avoir é um verbo irregular. Assim também como o verbo être, que nós vimos anteriormente. Então, agora se quiser copiar, peço para que vocês pausem o vídeo, aí nós damos continuidade. Então vamos ver alguns exemplos de frases utilizando o verbo avoir. Então, o verbo ter, o uso dele é o mesmo do português. Se você quiser dizer que você tem alguma coisa, você vai usar o verbo avoir. Exemplo: j'ai beaucoup d'amis. J'ai beaucoup d'amis. J'ai beaucoup d'amis. Essa frase se traduz como eu tenho muitos amigos. Beaucoup significa bastante. Quando você fala de quantidade, que algo que tem muito. J'ai beaucoup d'amis. Próximo forma de uso, para você dizer sua idade. Por exemplo, eu tenho 23 anos. J'ai 23 ans. J'ai 23 ans. Eu tenho 23 anos. Eu tenho 23 anos. J'ai 23 ans. Se você ainda não está familiarizado com os números em francês, eu tenho na playlist aqui do canal o vídeo que eu falo sobre como contar de 0 a 100 em francês. Então eu sugiro que você veja este vídeo depois que você vê este que nós estamos tendo agora. Vai ser muito útil saber os números em francês. Então, pessoal, se quiser copiar esta imagem, assim nós partimos para outros exemplos. Então vamos ver outros exemplos, pessoal. Por exemplo, se você quiser formar o passado composto, em francês se diz passé composé. Você usa o verbo avoir como auxiliar. Exemplo: j'ai commencé Eita, caligrafia. Espero que vocês entendam a minha letra, pessoal, porque tem que começar a escrever mais bonito. Quando você quer formar o passado em francês, você usa o verbo avoir como auxiliar para formar o passé composé. Passé composé. Passé composé literalmente significa passado composto. Composto porque ele é composto por algo. Aqui no caso, o verbo auxiliar avoir. Então, por exemplo, para formar a frase eu comecei a aprender francês, então fica j'ai commencé à apprendre
le français. J'ai commencé a apprendre o français. Esta é a terceira forma de uso que nós vemos do verbo avoir. Se quiserem copiar, outra forma que você pode usar o verbo avoir para dizer eu estou com fome ou se você quiser dizer que você está com sede, por exemplo, você usa o verbo avoir. Exemplo: j'ai faim. J'ai soif. Aqui, por exemplo, j'ai faim significa eu estou com fome. Para nós, em português, a frase aqui nós usamos o verbo ser, nós usamos o verbo estar aqui no português, mas no francês nós usamos o verbo avoir. Então fica j'ai faim. Literalmente fica eu tenho fome. J'ai faim. Para dizer que você está com sede, se diz j'ai soif. Eu estou com sede. J'ai soif. Então essa foi a quarta situação em que nós usamos o verbo avoir. É claro que tem muita coisa para aprender. Então é isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você, ainda mais se você está começando a aprender francês e quer melhorar o seu nível de fluência. Então, espero que tenha gostado do conteúdo. E se você quiser aprender mais francês, eu peço para que você se inscreva aqui no canal Só Fale, assim você não perde os próximos vídeos que estão por vir. E também, se você quiser ter aulas particulares comigo em francês, eu peço para que você entre em contato pelo WhatsApp que está aqui embaixo na descrição. Então eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e à la prochaine!